Secretário, eu vou começar perguntando para o senhor sobre gestão, né? Assim, quando a prefeita de Parnamirim, ela esteve aqui no programa, né, a prefeita Nilda, ela veio aqui a 98 FM, ela nos informou que a gestão do ex-prefeito teria deixado uma dívida de mais de 380 milhões. E aí eu pergunto para o senhor, como é que está lá a questão dessa dívida? Ela já foi quitada? Nos atualiza sobre esse assunto. Ela aumentou um pouquinho porque semana passada a gente chegou com uma decisão da Justiça mandando pagar 22 milhões de FGTS, acho que é de 2018, inclusive a gente está sem poder tirar a certidão do FGTS, dizer aqui em primeira mão, está saindo release hoje à tarde, ameaçando inclusive paralisar algumas obras, porque o empréstimo do Finisa, a liberação dos próximos recursos depende dessa certidão. A gente já ajuizou uma ação para tentar uma liminar, a atual gestão não deu causa para continuar, e realmente nos surpreendeu o tamanho das dívidas encontradas. E isso é lamentável. Ninguém diz isso com prazer. Esse do FGTS é referente a quê mesmo? Há uma decisão judicial de umas contratações de funcionários temporários, na gestão anterior, que o Ministério Público do Trabalho da entrada na ação pedindo recolhimento do FGTS. A gente até discorda, acha que não deveria mesmo ter sido pago, mas aí veio a decisão judicial, o acompanhamento do processo não foi tão bem feito, veio a decisão judicial e com ela a gente está impedido, a prefeitura está impedida de ter a certidão, e essa é a certidão fundamental. Vai mais para trás ou é só na gestão Taveira? É só na gestão Taveira. Então, assim, nós tínhamos aqui antes uma dívida que gerava em mais de 300 milhões de reais, o senhor traz um novo número. Por que esse número dessa dívida, ela gerou uma certa instabilidade? Eu vou dar um exemplo básico. Não foram pagas as parcelas, vou dar um exemplo, das cooperativas de saúde, as cooperativas médicas, são 3 cooperativas. A gestão Taveira não pagou outubro, novembro e dezembro. Mas isso não ficou empenhado nem resto a pagar. Várias foram assim. Eu estou dando um exemplo porque é muito sensível a questão médica. Então, para pagar essa dívida, ela não estava no sistema. Então, num primeiro momento, você não identificava essa dívida. Porque ela não estava empenhada, liquidada. Essa e inúmeras dívidas. Então, teve dívida que a gente descobriu da cobrança do fornecedor. E aí já está quase tudo consolidado, porque obviamente que os fornecedores todos procuraram para pagar, é em torno disso, 380 milhões de reais. Aí está também os empréstimos feitos, não foi pago INSS, PASEP, os encargos, os parcelamentos, novembro e dezembro. E como é que a prefeitura está fazendo, tentando parcelar essa nova dívida? Por exemplo, há possibilidade de um acordo, de um parcelamento, para que a prefeitura volte a tirar suas certidões? Vamos lá, tem alguns caminhos. Tem dívida que você não é opcional parcelar. Por exemplo, ia cortar a energia da prefeitura dia 22 de janeiro. A COSERN a gente pagava ou cortava. INSS, os parcelamentos de INSS atrasado. Ou você paga ou você não tem certidão. Fornecedores, a prefeita criou uma comissão de negociação de débito e priorizou somente quem tem contrato continuado. As cooperativas médicas, pagou-se um mês, eles deram um desconto, né? E aí a gente fez um apelo para ter um desconto, pagou-se um mês das cooperativas médicas. Todos os pagamentos relativos a 2025 estão em dia. Todos. E os para trás, uns foram parcelados, outros vão ter que esperar. Outros, a gente pagou um mês, fez um apelo ao fornecedor, disse, nós estamos pagando você em dia. E aí a gente vai pagar, daqui a 6 meses a gente paga mais um do atrasado, para manter os parcelamentos em dia. O fundamental é que a gente está conseguindo, na atual gestão, as despesas da prefeitura estão todas em dia. Assim, não há problema da atual gestão. Mas os débitos anteriores não são da prefeita, são da prefeitura. Em algum momento eles têm que ser pagos. É impessoal, você não pode ignorar. O que você tem que ter é uma estratégia para não travar a máquina só pagando o débito da gestão anterior, porque aí isso fica inviável. Agora, secretário, é legal isso? Um prefeito pode deixar a sua gestão com dívidas para uma outra gestão? Qual é o tipo de responsabilização de um gestor quando acontece isso? Olha, você pode deixar desde que você deixe o dinheiro em caixa, né? E não foi o caso. Por exemplo, tinha aproximadamente 200 mil reais na conta que a gente chama conta única, a conta principal, a conta que não tem vinculação, porque tem contas que o dinheiro é vinculado, a verba é vinculada. O dinheiro do Fundeb, fica na conta do Fundeb, exatamente. O dinheiro do Fundo de Saúde, só tinha 200 mil. Só
As cooperativas de saúde em um mês dá muito mais que isso. E qual foi a providência tomada contra o ex-gestor? Isso tudo é encaminhado no relatório da transição para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. A prefeita Nilda, ela não tem um espírito revanchista, nem de... precisa ser dito, como foi encontrado, precisa ser relatado, mas não há o intuito de arrebentar a vida do gestor. Ele vai resolver os problemas dele com a justiça. E as justificativas com os órgãos de controle. E aí você tem que informar, não é opcional. Na transição de governo, né, quando o governo sai e vai entrar outro, a lei determina uma série de documentos obrigatórios que você precisa entregar. Aconteceu assim? Para a gestão nova. Se você for colaborativo, você entrega até mais para facilitar, para os serviços públicos terem uma continuidade mais tranquila. Dos documentos obrigatórios, eu entrego menos de 20%. E nenhum da área econômica e financeira. Então isso dificultou muito e aí a Prefeitura de Parnamirim é uma super máquina. É a terceira maior máquina pública do Rio Grande do Norte. Você tem um grupo político que está há 24 anos no poder. Quem faz política e quem trabalha com máquina pública sabe, 24 anos no mesmo grupo, você é igual um carro velho. Você está cheio de vícios ali. Você compra um carro velho, a porta para abrir tem um jeitinho, a embreagem é lá embaixo, o freio é lá em cima. Se mexe numa coisa, parece outra. Só que é um carro enorme, quase 300 mil pessoas dentro. Você não pode dar cavalo de pau, você tem que ir fazendo a transição. A máquina muito inchada, muito inchada, e aí você vai fazendo todos esses movimentos lentos, herdando crises, que assim, não dá para dizer, eu não sabia. Sabia, então você tem que pagar as consequências, mas você também não pode deixar de relatar como recebeu. Então é muita responsabilidade, é você trabalhar, você relatar. Não dá para acordar todo dia, a prefeita não acordar, a gestão passada, não, você tem que tocar a bola para frente, relatar o que aconteceu e tocar a bola para frente, e é o que a prefeita tem feito. Como é que você avalia esses primeiros 120 dias da gestão da prefeita Nilda, inclusive politicamente, em relação com a Câmara? Ela andou perdendo uns vereadores da base, da sua base, da bancada? Não chegou a perder, todos ainda estão na base. Há uma estabilização da Câmara. O presidente César Maia é uma figura é um cara muito sensato, um cara muito legal, conseguiu uma vitória muito por mérito da credibilidade das relações pessoais que ele tem. Ele votou em Nilda, foi aliado de primeira hora, teria sido vice-prefeito caso não tivesse feito uma aliança maior com Cátia. O vice seria César, ele abriu mão inclusive de ser vice em nome dessa vitória. Mas ela não apoiou César. Ela não apoiou César porque havia um acordo anterior e Nilda cumpre 100% dos acordos, mas ela nunca operou contra César, nem opera contra César, porque César é um amigo pessoal de Nilda. Amigo pessoal mesmo. Mas um prefeito novo perder a eleição da Câmara não é ruim? Mas ela não perdeu. Ela não considera que perdeu? Não, porque César está na base. O candidato dela perdeu. Não. César teria perdido se tivesse ganho um candidato. Para um adversário que estivesse fora da gestão. Você tinha 2 candidatos da base. E o que ganhou está lá. César colaborativo, gente muito boa, amigo de Nilda, entendeu? Uma pessoa que a gente torce por ele, um cara competente, um quadro especial da política de Parnamirim, porque quem conhece César sabe que ele é um cara super preparado e que a gente tem um carinho muito grande. E aí, devagarzinho, vai ter essa estabilização da Câmara. Em relação à prefeitura, está tudo ok. Mas teve vereador que era da base e anunciou que estava saindo da base para formar uma bancada independente. A prefeita não considera uma perda? Não, porque continuou voltando com a base, essa bancada independente, inclusive, ele já deixou de ser já deixou de ter essa denominação. Eu evito, não é da minha alçada, nas questões que eu fui resolver lá, essa parte política com a Câmara, claro que eu acompanho, eu sou político, eu gosto, mas não é, mas assim, as coisas lá têm uma estabilidade. Agora, Ana Karina e Andréa são mulheres. Eu sou amigo pessoal de Nilda. E ela é uma mulher extraordinária. É uma figura humana extraordinária, uma mulher fortíssima. Mas ela o tempo todo é subestimada. O tempo todo se acha que Nilda não pode ser uma grande prefeita, como achavam que ela não podia ser professora quando ela era empregada doméstica, que ela não podia ser diretora quando ela era professora, que ela não podia ser vereadora. Não sei se você sabe, nosso amigo Gilson Moura perdeu a eleição para vereador para Nilda.
Gilson montou uma chapa de vereador para ser eleito vereador e perdeu a eleição para Nilda. Nilda foi quem derrotou Gilson. A Nilda não seria vereadora porque tinha Gilson, ex-deputado, candidato a prefeito. Nilda se lança candidata a prefeita sozinha na primeira eleição. A oposição termina convergindo para ela por falta de opção. Nilda não vai ganhar. Nilda tem uma votação extraordinária. É candidata a deputada federal, mais votada no município. É candidata a prefeita numa eleição especialíssima. Salatiel teve um desempenho muito bom em Parnamirim, ele teve uma volta que Taveira na eleição anterior. Ele era o candidato de Bolsonaro na única cidade do Rio Grande do Norte que Bolsonaro ganhou as 2 últimas eleições. Bolsonaro abriu a campanha do Brasil em Parnamirim. O primeiro comício de Bolsonaro no Brasil foi em Parnamirim. Salatiel é uma figura carismática, apresentador, candidato de um grupo que há 24 anos não perdia a eleição. Nilda ganhou. Aí eu acho estranho as pessoas olharem. Quebra de paradigma. Aí eu acho estranho as pessoas olharem para Nilda e dizer, ela não vai fazer uma boa gestão. Com base em qual derrota na vida dela você está dizendo isso? E essa coisa de subestimar também é interessante, porque diziam assim, o deputado Kelps vai ser secretário e ele que vai mandar na prefeitura. Muita gente também falava isso. Já foi até chamado de prefeito. É só quem não conhece ela. Mas isso é puro machismo. Não tem outro. É puro machismo. Porque não tem um fato concreto que coadune com isso. É você. Todas as pessoas que dizem isso entram no meu ouvido assim, eu acho que mulher não é capaz. Todas as misógino e machista. Todas as vezes que dizem isso, eu digo, essa pessoa acha que mulher nenhuma é capaz de nada. Porque não há um fato concreto que colabore com isso. Hoje eu sou, sabe o quê? Assessor de Nilda. Assessor de Nilda, ela é minha chefe. Ela, quando eu estou na minha sala, fez, vem aqui, por favor. Eu vou na sala dela. Lá não tem esse clima. Mas as conversas de bastidores de lá, de gente que naturalmente nem diz a você nem a ela, é de que você tem superpoderes e de que... Supersecretário e tal, e que está tendo uma ascensão muito forte na gestão. Não fala sobre essa questão de subestimar ou dizer que ela não é capaz, mas da sua entrada na gestão municipal. Quem está lá no dia a dia? Seria interesse contrariado isso? Quem está lá no dia a dia conhece Nilda e isso está fora da pauta. É intriga da oposição? Deixa eu dizer, eu sou amigo de Nilda, como ela tem outros grandes amigos. César é um grande amigo de Nilda. E aí também eu não posso negar que eu sou amigo dela. E muito amigo, e ajudei a formatar o projeto, e acreditei nela desde o início, porque eu não sou da turma que subestima ela, eu sou da turma que admira, que investe, que arrisca. Nilda hoje é uma estrela nacional do partido, está na propaganda nacional de solidariedade. Se você for olhar na prestação de contas na justiça eleitoral, o PL, que é o maior partido do Brasil, que tem quase 1 bilhão de fundo partidário, de fundo eleitoral, Solidariedade tem 88 milhões, ela recebeu do Solidariedade o mesmo valor que Salatiel recebeu do PL. Nilda é uma prioridade no Solidariedade, é tratada como estrela de Solidariedade, é uma liderança nacional que aparece na propaganda nacional. Essa relação, esse meio campo, sou eu que faço. E aí eu tenho, de fato, essa relação com ela. Mas até agora quem subestimou Nilda só se deu mal. Secretário, eu tinha recebido uma informação de que nos 90 dias de gestão, Taveira tinha, no caso, 82 milhões de pessoal e mão de obra. Nilda passou para 95, isso com despesas liquidadas. Não. A folha de pagamento, ela se mantém aproximadamente no mesmo valor. Mesmo. Ela caiu em janeiro. A folha de pagamento de janeiro foi menor do que o ano passado. Mas aí vieram os aumentos obrigatórios. O salário mínimo aumentou. Aumenta a folha de pagamento. Os pisos. E os pisos vieram, e ela concedeu alguns aumentos. Por exemplo, para os agentes de saúde. E algumas categorias que ganhavam o salário básico menos de um salário mínimo, ela está colocando para um salário mínimo. Então a folha ela subiu um pouco fruto disso. No resto, de jeito nenhum. E aí eu posso garantir porque é a minha praia. Lá, por exemplo, se eu tenho um desgaste político lá, é porque lá eu estou tentando segurar as despesas, porque você recebeu uma máquina muito inchada, que ano passado o fornecedor que recebeu mais pagamentos recebeu 10 meses de 12. De 12 meses que ele prestou serviço, quem recebeu mais, recebeu 10. Esse ano, os 12 meses que os fornecedores vão trabalhar, vão receber os 12, até agora está em dia. Então é difícil, porque a máquina estava inchada, ela não conseguia pagar. Esse ano, com esses ajustes, ela vai pagar. E um pedaço do atrasado. A gente não vai conseguir pagar 15 meses em 12, porque tem a Nesse coisa caso de fornecedor, qual é o maior atraso? O maior atraso era terceirizada, eram 3 meses e meio
só ficou um, hoje só tem um atrasado, só dezembro, e as cooperativas médicas também têm um atraso bem significativo. Secretário, vamos falar sobre política então agora, né? O senhor falou aí sobre solidariedade, falou da importância da prefeita, né, da Nilda, inclusive, na propaganda do Solidariedade, a força da mulher, e aí eu pergunto para o senhor sobre nominata, sobre solidariedade, como é que está pensando para 2026? O que já tem de chapas já pensados e nomes já circulando aí do Solidariedade? Como é que o senhor está vendo 2026? Vamos lá, esse é um calo mesmo, porque como eu perdi a eleição passada por causa da nominata, né, do ano retrasado, então esse para mim é uma pauta, para todos os candidatos, viu? Eu tenho muitos amigos deputados estaduais, federais, no Rio Grande do Norte do Brasil. Os do Rio Grande do Norte estão mais aperreados, em especial os estaduais estão no aperreio grande. Mas pode aumentar o número de vagas, né? Eu acho até que vai, viu, Túlio? As conversas que eu tive em Brasília, a tendência é que aumente. Mas vamos lá, há uma mudança muito profunda partidária no Brasil hoje. E ela não é controlada pelos agentes políticos do Rio Grande do Norte. Você tinha 2 big partidos, PT e PL, com projetos nacionais, com algo em torno de R$1 bilhão de fundo eleitoral. Você tinha uma segunda camada de partidos com algo em torno de 400 milhões, MDB, PSD, Republicano, União Brasil, PP, e de repente 2 desses partidos se deslocam e formam um superbloco que ninguém acreditava. Então esses médios todos começaram a conversar, porque ninguém acreditava nessa federação. Então deve surgir outra grande federação. Isso é a minha opinião e o que eu tenho ouvido. Eu sou da Executiva Nacional de Solidariedade e eu participo diretamente dessas negociações. Os partidos menores, que têm menos de 20 deputados federais, Podemos, PSDB, Solidariedade, Avante, PDT, PSB, todos são obrigados a fazer federação, não é opcional. Porque se eles não fizerem, eles não cumprem a cláusula de barreira. Então, você que é dirigente partidário aqui no Rio Grande do Norte, você não sabe qual vai ser o seu cenário em janeiro ou em fevereiro. Você não sabe. Então você tem que montar um grupo, aguardar o cenário nacional. Mas as conversas que falam em federação sobre o Solidariedade. Lá em cima, o Solidariedade está mais afinado com quem? Com que partidos? Tem 3 conversas abertas. Tem uma mais forte com o PSDB, Podemos e PRD. Que formaram PSDB, Podemos e PRB. E PRD, que é o antigo PTB e Patriotas. Que se transformou em PRB agora. E PRD, eu PRD, acho que PRD. Tem uma conversa MDB Republicanos, que eu sou defensor da gente entrar numa federação maior e ir lá para cima. Então entraria MDB Republicanos e Solidariedade? Aí eu tô falando do meu pessoal. Opinião, né? Mas há conversa nesse sentido também? Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, tem conversado com o Paulinho da Força, que é o presidente nacional. Só que essas federações, quando você vai começar, você arruma uns estados e desarruma os outros. Por isso que você termina conversando com todo mundo. Por quê? Porque fica fazendo a conta da onde você perde menos nessa nova bagunça. Aqui, o que é que a gente tem feito? Já está noticiado na mídia, apesar de, eu acho que você é o primeiro a dizer isso publicamente do grupo, a gente tem conversado, eu, Rafael Mota, Abraão Lincoln, Carlos Eduardo, tivemos reuniões online e presenciais. Tem outras pessoas que estão conversando para entrar nesse grupo que eu não posso dizer agora, porque tá tendo essas conversas para a formação de uma nominata para deputado federal. Vamos repetir. Deixa eu só pegar essa gancho dele. E esse grupo já se reuniu com algumas lideranças nacionais. O senhor foi porta-voz desse grupo, segundo eu apurei lá por Brasília. Já teve fala com o presidente Kassab de uma possibilidade do PSD. Sei também que vocês foram cortejados pelo próprio Baleia Rossi para ir para o MDB. E essas informações aí que me chegou de Brasília, só se o senhor confirma. Aproveite e nos conte como é que foi a viagem a São Paulo para conversar sobre essa nominata com Carlos Eduardo. Foi muito boa, porque assim, todo mundo muito experiente. E há um interesse comum. Os 3 blocos formados no Rio Grande do Norte já acomodam todos os deputados federais. PT, PL, União Brasil, PP. Cabe um 4º bloco aqui. Na eleição passada, esse 4º bloco não surgiu porque se dividiram. Eu montei uma nominata só, Garibaldi montou e Beto montou. O que aconteceu? Os 3 perderam. Está muito claro que se não houver uma junção, não elege. Quem não tem mandato, dificilmente tem condições de competir com quem tem mandato hoje, porque deputado federal, o mandato de deputado federal ficou muito maior do que os demais. Antigamente não tinha essa diferença tanta, hoje tem.
Então, a conversa é simples, objetiva e com as pessoas muito experientes. Ó, ou a gente se junta no interesse comum, pode até ter diferenças ideológicas aqui, ou nenhum tem chance. Apagar o passado. Ou nenhum tem chance. Aí vamos lá, Carlos Eduardo, que ele me disse inclusive que o pessoal do PSD e Jaime falou aqui que para ele ser candidato a deputado federal pelo PSD. Aí seria Carlos Eduardo, Rafael que está no não, é Avante. Avante, foi candidato a prefeito pelo Avante. Você do Solidariedade? E Abraão que está no Republicano. Abraão escapa, depois que Abraão... Tem, mas não posso dizer. Abraão escapa desse negócio do... Alguém que o senhor conversou e não pode falar ainda, por quê? Alguém que eu conversei e não pode dizer. Por exemplo. Eita! Bom demais você estar no Brasil. Alguém que eu conversei que é do mesmo porte eleitoral aqui. De quem? Desses aí? Já teve mandato Partidos? Ou não? Já. Federal ou estadual? Não, aí vamos embora. Mas está onde? Não, olha só. Então estava nativo. Falando de forma muito, muito tranquila. Garibaldi, Henrique, olha só, de forma muito tranquila. Garibaldi Alves, se o filho for governador, ele não pode ser candidato pela legislação. Isso. Nem Henrique. Então, Henrique pode, porque é primo. Mas não foi com Henrique, pronto. O que é que ficou combinado? Da gente ver partido em dezembro. Natural e legitimamente, eu quero tentar que o Solidariedade esteja na federação para absorver todos. Carlos Eduardo e Jaime, que é meu amigo pessoal e assim, muito meu amigo. O Solidariedade do Rio Grande do Norte vota em Zenaide. Ele ligou, ele quer que vá para o PSD. O republicano quer que vá para lá. Tudo isso é legítimo. Agora, o jogo nacional partidário não está formado. Mas vamos lá para uma outra situação. Então da nossa situação, a nossa situação local. O senhor falou, e como é que seria essa nominata? O senhor falou de Carlos Eduardo, Rafael Mota, já estariam mais próximos. Nós quatro estamos conversando objetivamente. Mas objetivamente, vocês estão conversando com sobre... Abraão Lincoln. Abraão Lincoln foi envolvido agora na fraude, no roubo do INSS, a entidade. Isso prejudica o nome dele nessa... Abraão Lincoln é apto a ser candidato? Se ele registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, Perfeito. Então, assim... Se ele não for habilitado, ele não será candidato. Se ele for, e esse for o desejo dele, ele manifestou os desejos, nos disse que está muito tranquilo em relação a isso. Então, o que é que cabe pra gente? Ele está apto, quer ser candidato, tem potencial eleitoral. Tem muitas, quem circula no interior sabe a quantidade de bases eleitorais que Abraão Lincoln tem hoje. Muito fortes. Tem uma identidade com um segmento fortíssimo. O Rio Grande do Norte tem um litoral gigante, ele é o maior líder da pesca do Brasil. Você pode não gostar da mas dizer que ele não é o maior líder da pesca do Brasil, ele é. Ele é articulado, ele é. E que ele é articulado, um cara que circula bem em Brasília. Abraão é um candidato forte. Mas vamos lá, essa questão dessa nominata, ela, por enquanto, pelo que a gente está notando, ela está tratando da sobrevivência dos possíveis candidatos, da eleição, perfeito. Claro. Mas em nenhum momento vocês estão falando da majoritária, que pode ser impeditivo para isso, ou não será? Não será impeditivo. E isso está conversado agora. Você precisa começar as coisas pelo começo. Você quer formar um grupo para a eleição proporcional. Você discute primeiro os pontos em comum para proporcional, ou eu não sou candidato a governador, que eu saiba, Carlos Eduardo não é, Abraão não é, Rafael não é, a gente não começa a conversa por aqui. Mas pegando essa linha, eu queria só perguntar... Porque isso vai depender do partido. Vocês estariam alinhados a mais a quem? A ninguém, porque agora você precisa esperar o quadro partidário. Quem são os candidatos a governador? Quem é o candidato a governador, do governo definido unanimidade? Não tem. Quem é o candidato da oposição? Tem candidatos aqui já lançados. O governo, por exemplo, lançou Cadu Xavier. E não abre mão, a governadora disse que com essa semana. O Kelps, tá faltando mulher nessa federação. Por quê? Você está bem mulher, não? Se eu disser quem vocês estão conversando, você confirma, Kelps? Não. Você está evitando falar. Tem além desse nome grande, tem nome. Tem duas mulheres aí que eles estão conversando. Tem nome de mulheres, está conversando. Agora, você precisa preservar as pessoas. Tem gente que não sabe ainda. Não tomou as decisões ainda, né? Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, minha gente. É porque ele está tentando mostrar aqui que a prioridade, primeiro, é conversar sobre a nominata. Isso. E não quer falar sobre nomes de majoritária. Mas a gente
gente sabe que você tem uma relação muito próxima com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que foi do Solidariedade, que você fez a campanha, foi eleito pelo Solidariedade. É meu amigo pessoal. É seu amigo pessoal. E a gente sabe que você tem, né, informações sobre possível candidatura de Alisson Bezerra e como é que ele está se movimentando para viabilizar essa candidatura. Você apoiaria a candidatura de Alisson Bezerra? Para mim não é opcional não apoiar Alisson. Alisson é meu amigo, é meu irmão. Eu vou revelar aqui uma conversa que eu tive em novembro com Alisson. Terminou a campanha para prefeito, eu passava 2 dias por semana lá na campanha dele de prefeito, e aí todo mundo sabe que ele é meu amigo, a gente sentou para bater um longo papo. Ele disse: o que você acha da eleição para governador? Você acha que eu devo ir? Aí eu disse: você está me perguntando como amigo ou como político? Ele disse: como amigo. Eu disse: como amigo, no seu lugar eu não ia. Você tem uma filha pequena, eu paguei essa matéria de ficar distante da minha filha. Termine seu mandato, você é muito jovem. Viaje pelo exterior, apresente outro idioma, vai estudar, conheça a vida. Como amigo, na idade que eu tô, e olhando para trás as coisas que eu fiz, olhando para o meu filho, você não ia. Aí ele perguntou: e como político? Eu disse: começamos quando a trabalhar. Porque você não vai perder a eleição para prefeito, para governador do Rio Grande do Norte. Aí o amigo vai ter uma dificuldade, porque a prefeita Nilda está sempre presente nas agendas da governadora Fátima. Né? Então, hoje mostra um alinhamento muito bom com o governo. O Solidariedade com Nilda ficaria com o candidato do PT, por exemplo, e Kelps ficaria com Alisson? Não sei, assim, a Nilda tem sido muito inteligente e comprometida com o foco do projeto dela. Ela está mais do que certa sentar e estar próxima da governadora. Está certíssima. Por quê? Porque ela precisa de apoio federal. Fátima tem se disposto a ajudar Parnamirim. A prefeita tem quase 300 mil pessoas para tomar conta. Ela vai chegar agora e vai dizer: eu não vou falar com a governadora. Mas ela é muito próxima de Alisson também. Agora, a prefeita foi a Mossoró também. A prefeita almoçou em Parnamirim com Alisson, com Paulinho, com Zé Agripino. A prefeita esteve comigo no gabinete de Stevenson semana passada. E Stevenson, inclusive, se comprometeu muito fortemente em enviar recursos para lá. Então a prefeita agora ela vai cuidar de Parnamirim. E ela está fazendo certíssimo com a inteligência emocional. Enquanto o povo fica subestimando ela inteligentemente está cuidando do que ela tem compromisso com cuidar. Voltando para Alisson, o senhor teve com o senador Stevenson essa semana, inclusive, levando a prefeita Nilda, ele garantiu recursos para Parnamirim. Essa relação Alisson-Stevenson, é possível os dois estarem juntos no mesmo palanque em 2026? Eu acho. Você acha porque acha ou porque ele disse? Stevenson. Como é que estão essas conversas, esses bastidores, essas negociações? Eu sou amigo comum dos dois, né? Então, eu vou dar um bastidor aqui da conversa lá é público e notório que eles tiveram desavença, até recente, crítica pública que Stevenson fez. Esse assunto veio à tona de forma muito tranquila lá na hora que eu estava com o Nildo. Eu disse: eu sou cuviteiro, eu só entro nessa conversa se for para juntar. Eu não entro. Eu não entro. Não, cuviteiro. Não é nem bombeiro. Bombeiro é só para pagar. Eu entro para juntar, é diferente. Então eu sou um que eu vou defender. Falando em conversa, o senhor tem conversado com esse prefeito também, Carla Souza? Contar as coisas. Eu tô doida para ele revelar os bastidores aqui. Já que eu já fiz a pergunta, o senhor tem conversado ainda. Ele disse que entraria para ajudar, e o que é que Stevenson disse? Não. Stevenson ficou calado. Ninguém. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acredito sim que é óbvio que dá para Stevenson dialogar com... Stevenson vem num processo de amadurecimento político muito forte. Alisson, da parte dele, ele não tem obstáculo de conversar com ninguém. Então a oposição sairia unida? Não. Eu não tenho nem... eu não estou nem em patamar para dizer esse tipo de coisa, porque eu não participo, não estou participando desse tipo de conversa. O Solidariedade não tem candidato a governador. Meu foco hoje, do ponto de vista político, administrativo, é a gestão de Nildo e a chapa de federal. Eu tenho amizades, relacionamentos e escuto algumas coisas, mas eu não participo da reunião dos grandes partidos. Que o Solidariedade, apesar de ter tido candidato a governador nas 2 últimas eleições e ter ganho eleições importantes, a gente sempre foi uma via alternativa. A gente sempre foi uma via alternativa no Rio Grande do Norte e isso não mudou.
Então, assim, tem amizades, algumas dessas pessoas ascenderam para outros patamares, como o próprio Stevenson, que eu ajudei muito, ele sabe disso. A primeira candidatura de Stevenson, quem tirou a documentação para protocolar no último dia, para ele se afastar, fui eu pessoalmente. Então, assim, eu tenho uma relação pessoal, como tenho com outros. Rogério Marinho, um grande amigo, um cara que eu sou fã, acho o político mais preparado do Rio Grande do Norte, e acho que a discussão em torno do nome de Rogério para governador, eu acho que a população do Rio Grande do Norte, ela valoriza pouco quem é Rogério Marinho. Quem é Rogério Marinho? É uma pena que a população do Rio Grande do Norte não tenha a noção exata do cara que a gente tem, que mora aqui, que tem CPF aqui, e que é uma inteligência nacional. Eu já disse aqui meu compromisso com o Alisson, mas acho uma pena não ter um apelo mais forte da população em torno do nome de Rogério. Você ter no estado um cara como Rogério é uma honra pra gente. Sobre Rogério, ele disse que Alisson poderia ser viabilizado como candidato da oposição, porém sem Zenaide. Você avalia que Alisson pode ir para algum lugar sem Zenaide? Eu não acredito que Alisson não vote em Zenaide em nenhum cenário. Era isso que eu ia falar, porque de todos os políticos do estado ele disse que o único compromisso que ele tem é com Zenaide. Então como é que ficaria esse xadrez? Não sei porque eu não vou participar disso. Não, mas você pode analisar. Não tenho a menor... Qual a sua avaliação? Porque para ele ir para a oposição, você está dizendo que ele não vai para lugar nenhum sem Zenaide, né? Eu não acredito que Alisson... E eu estou dizendo isso, não é porque eu acho, não. Eu vou lhe dar um histórico aqui. Eu vou lhe dar um histórico aqui. Tem risco dele ir para o governo? Não, olha, eu vou lhe dar um histórico aqui de quem é Alisson. Público e notório. Alisson foi eleito prefeito da segunda maior cidade do estado. Alguma dúvida que Mossoró precisava de recursos federais? Alisson ficou 2 anos sem deputado federal lá para cumprir o compromisso com o partido de lançar candidato próprio. Então ele é um cara que ele vai até o final. Eu podia dizer de outros pequenos compromissos políticos que Alisson sempre cumpriu. Eu vou falar do grande. Do macro. Do macro, não é todo prefeito. Olha os prefeitos depois que se elege, como cada um corre para um deputado federal. Alisson ficou 2 anos sem para cumprir o compromisso partidário. Então, alguma dúvida que ele cumpre compromisso político? Nenhuma, porque sacrifício maior do que esse. Sim, é a pergunta que eu falei dessa situação dele. Porque há 3 situações. Uma, ele ir para o grupo da oposição, mas você disse que ele não abre de Zenaide, então seria uma dificuldade, porque Rogério já vetou Zenaide no palanque da oposição. Ele ir com Zenaide para o grupo do governo, ou ele sair sozinho com Zenaide? O governo também já vetou o nome dele, porque tem Carlos Eduardo. Confesso a você que eu não sei lhe dizer, Túlio. Estou confessando, eu não sei lhe dizer como essa engenharia... Mas eu não sei. Mas eu vou mudar a pergunta como uma avaliação de quem conhece Alisson, e ele foi ousado até para ser candidato e tudo. Há possibilidade dele ser candidato com Zenaide, formar uma chapa para que eles saiam sem o grupo do governo e sem o grupo de Rogério, uma chapa alternativa? Não falaria em terceira via, uma chapa alternativa? Não sei dizer. Assim, sendo muito sincero com você, o desejo de Alisson é ir com o grupo mais unido possível, isso aí eu sei. E aí ele tem dito. Como essa engenharia será, porque não é uma engenharia simples. Não é. Como essa solução será dada, e confesso que eu não faço nem esforço de exercício, porque eu não ganho nada com isso. Não ganho nada com isso e sei que não vou chegar a uma resposta fácil. Saulo. Kelps, o senhor, o ex-deputado Kelps, é um grande articulador e um homem de muitas conversas. Nós, inclusive, já tomamos alguns cafés. O senhor anda tomando café com a ex-prefeita Carla de Souza? Tomei, mas não para falar de política. Não falar de política. Não teremos surpresas aí? Deixa eu dizer, eu estou articulando para montar uma nominata do federal. Eu tenho conversado com muita gente. Eu não tive conversa com Carla para falar de política. Eu tive conversa com Carla para falar sobre Parnamirim. Né? E a gente teve, a TV Ponta Negra teve um grande projeto do verão lá em Parnamirim. Foi a TV que mais investiu no verão lá, levaram banda grafite, fizeram um negócio espetacular, e a TV está elaborando outro projeto. Essa ideia, Carla me apresentou, está no plano da ideia ainda. Eu disse a ela que achava sensacional que ela elaborasse, apresentasse a quem de direito, que era prefeita, né? Assim, ela me perguntou o que acha, pela sensibilidade que eu tenho
na relação com o prefeito, o pouco que eu estou vendo de Parnamirim, eu não sou o maior especialista em Mas ela teria espaço nesse grupo, já que o senhor falou de mulheres, né, que teriam outros nomes de mulheres. Ela teria espaço. Ela estuda uma candidatura, gente. Ela estuda uma candidatura. Ela tem conversado com partidos e estuda uma candidatura. Ela é minha de quem apura nos bastidores. Mas deixa André fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Ela teria espaço nesse grupo que o senhor está conversando? Vamos organizar o corte. Não sou eu que estou afirmando que Carla pode ser candidata à convenção do partido, porque tem toda a questão pessoal, familiar dela, que eu sei, e não é tão simples assim. Agora, uma política com a envergadura de Carla, ela cabe qualquer nominata. Se ela ligar para qualquer partido, todos querem. Agora eu pergunto na função que Carla está hoje de CEO da TV, do Sistema Ponta Negra. Há algum empecilho nessa negociação, na medida em que Salatiel é apresentador de um dos principais programas lá, que foi adversário, foi candidato adversário? Deixa eu dizer uma coisa, você com muita responsabilidade. Eu gosto de Carla, eu não sou amigo de Carla, me deu uma oportunidade enorme e que me inseriu na política de ser secretário de Trânsito Natal. Eu sei todo o sofrimento, tudo que foi feito contra Carla publicamente, por ela ser mulher, tudo. Eu não vou colocar o nome de Carla de Souza em debates políticos. Eu não farei isso, eu não topo, porque eu sei todo o sofrimento que teve lá e eu não serei disseminador de colocar o nome de Carla na mesa para amanhã ela tá apanhando de novo. E eu não acho isso justo diante de Carla tá lá, tá apresentando TV, refez a vida dela, uma escolha tudo. Então assim, eu acho que a gente tem que ter. Você tem adversários políticos, você tem embates, mas a gente precisa ter responsabilidade com as pessoas. Se ela legitimamente fizer esse movimento dela, com essa energia dentro dela, eu não vou fazer nenhuma especulação em torno do nome dela. Perfeito. Muito obrigada, secretário. Muito boa a conversa aqui, vários nomes aqui, várias especulações. Faz parte, né, do jogo. Claro que faz. Eu querendo mais baixo. E eu gosto.